Olá, boa tarde. Eu sou Mariana Vilela e tenho a alegria de apresentar o segundo episódio do programa Caiás, A Felicidade Bateu à Sua Porta. Educação e letramento antirracista, educação e literatura antirracista. E hoje nós temos aqui o convidado, ilustre convidado Roberto Maciel, que é educador, professor, historiador e filósofo e outras ferramentas aí que ele utiliza para espalhar essa educação antirracista. Tudo bem, Roberto? Como vai? Tudo bacana, tudo jóia. Uma Que alegria estar aqui. Nós agradecemos muito pela sua participação e sei que você tem muita coisa para contar para a gente. E me diz, o que é educação antirracista para quem não tem ideia do que isso significa? Então, a educação antirracista, ela lida com o princípio da equidade, né? Então, a gente vive num país que é marcado, estruturalmente foi criado sobre o racismo, né? Nós tivemos mais de 3 séculos e meio de escravidão. Então, quais são os princípios da educação antirracista? Você pensar uma educação onde as pessoas se reconheçam, onde elas tenham visibilidade, onde elas tenham história, onde elas são individualizadas, em que o tom da pele não diga quem essa pessoa será no mundo, quais serão as possibilidades dela. Então, a educação antirracista, em síntese, uma educação que promova a equidade e o acesso aos bens materiais, econômicos, sociais, políticos, na cidade e no país, né? É uma educação pautada pelo reconhecimento da grandeza que os povos negros, indígenas, enfim, povos migrantes constituem para o Brasil. Então, é uma educação que insiste e reafirma a questão da diversidade, e a diversidade como valor, né? Não como ameaça. Então, a gente se pauta por isso. A educação ela tem que se reforçar que todas as pessoas são legítimas, né? Que as histórias são legítimas. E durante muito tempo essas histórias foram negadas, foram invisibilizadas. Então é muito importante a gente trazer sempre isso em pauta, todos os dias, de janeiro a janeiro. Roberto, quando que a gente começou a falar formalmente em educação antirracista, né? Nós temos leis hoje, em que pé que estamos? Quer dar um contexto geral para que as pessoas possam contextualizar? Sempre houve, né? Pessoas que lutaram, tanto que esse currículo que nós temos na cidade, ele é muito interessante. Fala assim, nossos passos vêm de longe. É uma frase da médica, professora Jurema Werneck. E o currículo diz até assim, licença meus mais novos, licença meus mais velhos. Então, desde começou a escravidão, começou a luta antirracista. Agora, se a gente pensar sistematicamente, alguns marcos legais, né, que também vêm há muito tempo, aí tem a questão do movimento negro também, que sempre trouxe essa pauta para a discussão. Mas o grande marco mesmo, a gente tem a 10.639, né, que foi em 2003. Então era um marco divisor, fruto dos movimentos sociais, fruto de muita luta de muitas mulheres, muitos homens, enfim. Para que a educação, de fato, contemplasse a população brasileira em toda a sua riqueza, né? Então, 2003 é um grande marco legal, embora já existia outra, a Constituição, mas acho que esse recorte da 10.639 é bem importante, né? É uma lei que está fazendo agora 22 anos. E a gente ainda tem que implementá-la. Mas ela é um certo divisor na luta antirracista, na educação formal, né? Uhum. Mas os movimentos negros, indígenas, sempre estiveram. E o que mudou depois dessa lei? Você, como professor, durante muito tempo, assim, você está acompanhando essas transformações. Então, me diz aí, se a legislação é muito diferente da prática, como é que está sendo isso, né, na sala de aula? Sim. Acontece muito, assim, às vezes as pessoas falam assim, isso aqui é teoria e na prática é outra. Mas se nós temos a teoria, ela já é um reforço para a gente fortalecer as práticas, né? Então, a lei, ela gera demandas. Ela gerou demanda, né, na formação universitária, a gente tem muito a alcançar ainda. Ela gerou demanda da política pública, que é o que a gente defende. A educação antirracista, ela não é pautada por questões individuais, até porque o racismo ele é estrutural, é estruturante. Então, cria-se uma demanda no mercado editorial, cria-se uma demanda curricular, né? Não é por gosto e vontade que as pessoas... A educação antirracista, né? Porque é um embasamento de cidadania, né?
Então, houve muitas transformações na prática, e é isso, não basta a lei, mas tem que ter a lei, né? E a partir disso a gente vai fazendo o quê? Fomentando discussões, fomentando reflexões, projetos formativos, trabalhando com literaturas de reconhecimento, né? Então, é bem importante. Mas há uma distância ainda. Mas, se nós temos um princípio aqui e a gente não alcançou, a gente é movido por esse princípio. Então, isso é bastante importante. Eu queria que você me desse alguns exemplos, assim, o que acontece na sala de aula atualmente, como que é você fazer educação antirracista na prática, e depois se você quiser falar um pouquinho do seu trabalho de formação de educadores também. Bacana. Como que acontece isso na prática, né? Tem muitas escolas que trabalham com projetos, né, com literatura, com linguagens, para além de história e língua portuguesa, né, e arte. Então, as escolas se mobilizam, analisam quem é seu público, né, quem são essas pessoas, porque a instituição não pode girar em torno dela. Então, ela tem que reconhecer em que território ela está inserida. No nosso caso, é a diretoria Freguesia Brasilândia. E eu sempre digo que nós somos uma diretoria de morros e asfaltos. Ela começa aqui na Casa Verde e vai até a extensão final da Brasilândia. Então, há muitos projetos vinculados com literatura, com linguagens, com música, né, com poesia. E uma outra coisa que a gente tenta muito fomentar entre educadores com a gestão, é que isso não é um evento. São coisas que têm que ser marcadas pelo cotidiano. Então, como que a escola recebe as estudantes? Como que a escola recebe as crianças? As crianças entram, às vezes, no SEI, né, no Centro de Educação Infantil, e saem e ficam com a gente até o ensino médio. Então, como que a gente promove políticas de identidade em que essas crianças se vejam? Cotidianamente, a gente trabalha com literatura, como já disse, com música, com poesia, nas aulas curriculares. Aí também tem uma grande questão para a gente, que todos os componentes curriculares, no caso do ensino fundamental, tragam essas discussões, né? E que na educação infantil, que é pautada pela música, pela brincadeira, pelas linguagens, as crianças se vejam de forma positivada, assim, somos bacanas, somos bonitos, nós temos história, né? O que contaram sobre a gente nem sempre foi verdade, nós temos uma riqueza. É isso, é olhar para a criança em toda a sua dignidade, para o jovem em toda a sua dignidade, e dizer, vocês são importantes, vocês são valorosos, né? Então a educação antirracista é cotidianamente, não é evento. Ela tem que ser discutida todos os dias. E para isso tem que estar nos projetos políticos da escola também. Roberto, eu achei muito interessante a sua ligação com a oralidade, né, que você diz aqui, até pela sua origem, né, você é nordestino, né, sim. E isso também a gente consegue trabalhar na educação, na literatura. Como é que você enxerga a ligação da literatura negra com a oralidade presente na nossa história? Muitas mulheres e homens guardaram a história, né? Eu fico pensando assim, quem chegou aqui nesse país apenas com o seu corpo sequestrado de um continente, obrigado a adquirir uma outra fé, visto como peça de trabalho, e como que trouxe toda uma cultura, todo o imaginário, né? O que é a música, o que é a literatura, o que é o carnaval, o que é, enfim, as expressões artísticas. O que foi um povo que sobreviveu durante 500 anos, através da oralidade, né? Eu venho da família migrante, nordestina, foi o primeiro da minha geração a fazer faculdade. E eu fui alfabetizado com cordel, porque meu avô ia na feira de Crato, comprava livros de cordel e eu lia para eles, enfim. Então a minha alfabetização passou por isso. Então, assim, que histórias nós contamos para as crianças? Que histórias nós contamos para os jovens? Né? Como que a gente povoa imaginários? Muitas vezes o imaginário ele é negativado, né? Então a gente se reconhece no que o mundo nos apresenta. Então é sempre muito importante a gente dignificar as histórias, né? Nos reconhecermos. Isso não passa pelo discurso. Eu acredito que passa muito pela arte. E a literatura é uma arte. Então, como que a gente faz curadorias? Que livros nós escolhemos? Que músicas nós escolhemos? Que textos nós escolhemos? De forma que crianças, jovens, adultos, idosos se vejam com grandeza, né? E não coisificados dentro da história. Ou só apenas futebol, samba e é isso. Porque a cultura, né, afro-brasileira é riquíssima, né? Foi reinventado um país. A África foi reinventada no Brasil através da cultura
dos vários povos que foram sequestrados em África. Isso se aplica também aos indígenas, que também há 500 anos. Eu sempre pergunto assim, o que é sobreviver nesse país durante 500 anos, 520 anos? Né? Aí fica a pergunta, o que cabe à educação? Não é dar voz, é reconhecer essas vozes. Né? Pluralidade, polifonia. A gente tem que criar uma polifonia de vozes. Então, a questão... mas não vai falar dos italianos? Sim, nós falamos, mas a história deles já foi contada. Então, que outras histórias podem ser contadas? Que outras histórias, nossa, que impressionante e que promissor, né, fazer essa transformação, né? Sei que devem ter muitos desafios. E com os professores? Eles estão preparados, estão abertos aí para a gente poder fazer essa transformação? Tem muita gente bacana, mas eu digo que a educação antirracista está no campo da pesquisa, da militância e do trabalho. Então a gente tenta pautar a formação para além da dor, né, porque as realidades são muito cruéis. Então, que outras narrativas podem ser construídas e que a dor não paralise, porque ocorre cotidianamente, né? Casos de racismo na escola, de homofobia, enfim, xenofobia. Mas como que essa matéria que em princípio nasce como dor da vivência, como é que a gente usa o conhecimento, né? Como que o conhecimento pode mediar essas relações? Então é sempre a gente pensar nessa perspectiva coletiva, né? Trazer figuras históricas importantes, trazer pessoas interessantes. Esse ano eu também sou formador da Academia Estudantil de Letras. E nós já tivemos homenagem a Lima Barreto, né? Que é um escritor, né? Que foi durante muito tempo esquecido dentro da literatura. Esse ano se homenageou Maria Firmina dos Reis, a primeira escritora negra no Brasil, onde ela coloca escravizados como situação de protagonismo, eles contando suas histórias. É muito importante a gente reconhecer assim, eu não estou concedendo a voz. Nós estamos nos reconhecendo em nossas vozes. E a educação, ela entra nesse caminho. Bom, o nosso programa chama-se Caiás, né? Que ele veio aí como consequência do coletivo literário Caiás, que significa felicidade, bateu a sua porta em Yorubá. Então, que possamos aí fazer valer, né, esse slogan, que a felicidade possa realmente bater a nossa porta. Você acredita que será possível o povo preto e o povo brasileiro se reconhecer e chegar nesse momento de gritar o Caiás? Bonito isso, né? Felicidade bate a sua porta. É isso que a gente luta todos os dias, é isso que a gente tenta quebrar as narrativas hegemônicas, né? Ou da invisibilidade, ou do sofrimento, né? A gente está vendo aí, a realidade bate e nos invade todos os dias, mas a gente pensa... E a felicidade, ela nunca é individual, ela é coletiva. Então, para a felicidade, não adianta você ficar enclausurado no lugar achando que só você, né? Uma lógica de condomínio, não funciona. A lógica, ela é coletiva. E a educação, ela trata com coletivos. Então, sim, é possível, é temporária, é momentânea, a felicidade... Mas ela pode... Quando a pessoa se reconhece e ela se diz, eu sou, eu pertenço, eu estou, eu tenho um direito. É questão de direito. As pessoas acham que colocam isso no campo do privado. Não, está no campo do direito. Então, a educação antirracista, ela é pautada no campo do direito, no campo da conquista. E a felicidade é possível, sim. Nunca absoluta, sempre de luta em luta. Racismo e preconceito nunca dorme. E a gente está sempre atento para garantir espaços de suspensão, espaços de conquista, reconhecer essas conquistas, sabendo que elas não são definitivas, mas a cada geração ela vem na sua grandeza também de propor mais coisas. Mas beleza, né? Felicidade está ligada à beleza. Roberto, alguma questão que a gente não falou até aqui que você tenha para comentar aí para o nosso público? Acho que é bem importante a gente sempre trazer, está no currículo também, tá? Algumas pessoas pegaram pesquisa da Djamila Ribeiro, né, que ela tem um livro, inclusive, chamado Lugar de Fala. E as pessoas acham que eu não vou falar porque eu não tenho lugar de fala. Mas todas as pessoas têm lugar de fala. A gente tem que reconhecer do lugar que a gente está falando. Tem muitas questões equivocadas, né, umas por ignorância, outras porque as pessoas não se reconhecem, né, dentro da luta antirracista. Então, por que as cotas, as pessoas falam, mas as cotas têm que ser sociais porque o Brasil é marcadamente pobre? Sim. Mas se a gente for pesquisar raça, gênero e classe, né, a gente vai encontrar, né, dentro da população, né, mais pobre está a população negra. E é preciso reafirmar, né, essa diferença que marca a sociedade para garantir o acesso. Então, como é que você garante direito?
É você reconhecendo que a sociedade é marcadamente desigual. E que nós não somos baseados na meritocracia. É muito cruel você colocar algumas pessoas no mesmo campo, no mesmo começo da corrida, sendo que elas começaram em lugares diferentes. Então, é política pública, questão de justiça histórica e de reparação. Então, as cotas ainda são necessárias para garantir o acesso de determinadas populações que são racializadas, né, para que elas tenham acesso à universidade e aos vários níveis de saberes. Tem uma outra questão também que a gente discute, é muito importante. A gente sempre fala no começo dos cursos, porque a diretoria de educação também ela promove formação para gestores, nós vamos nas escolas, nós vamos em jornadas pedagógicas, e a gente sempre abre dizendo o seguinte: saudações a todos e todas que acreditam na educação, na escola pública, como espaço de ser feliz, de ser querido. Então, a educação antirracista primordialmente insiste na escola pública, insiste em que todas as pessoas têm direito à dignidade, que têm direito a ser feliz, que têm direito à existência. E uma existência bonita, né? É isso que a gente considera. Fiquei pensando agora, né? Essas bases, esses parâmetros, né, legais que a gente tem para fazer valer a educação antirracista, e você fala da escola pública, mas e aí? Quando a gente pensa em branquitude, nos espaços de privilégio, quer dizer, tem uma sociedade que precisa aprender, uma sociedade como um todo, né? Sim. E aí, você também pode nos dar um cenário amplo do que está acontecendo? Não sei se você tem essa informação, do que está acontecendo, né, no geral, assim, no Brasil? São vários fóruns, né, de discussão, de reflexão e de luta. Então, na Prefeitura de São Paulo, foi forjado coletivamente, claro, com pesquisa, com assessoria, os currículos que a gente diz que são transversais. Então, nós temos o currículo dos povos indígenas, né, escrito por Daniel Munduruku e outras pessoas. Nós temos o currículo dos povos migrantes, né, que discute também essa questão da migração como direito, não como favor. E que as pessoas têm direito a migrar. Migrar é humano. Então, as pessoas têm direito à migração, né, embora muitas vezes isso seja negado. Quando chega uma pessoa de outra região, de outro país, de outro estado, ela enriquece, né? Porque ela traz outros conhecimentos, outros valores, outras premissas de civilização. E nós temos o currículo da educação antirracista, né? Povos afro-brasileiros. Isso se dá no âmbito nosso, da prefeitura. E a gente insiste nessa questão das cotas também por causa disso. Se a gente olha alguns determinados lugares, determinados espaços, em que as pessoas elas estão apenas servindo, mas elas não fazem parte daquele corpo. Então, quando a gente fala em educação antirracista também, a gente está falando de poder, de representatividade. As pessoas têm que ter representatividade para além do estereótipo, né, que condenam determinadas pessoas a estar só naqueles lugares. Então, isso se dá em discussão nacional, né, via MEC e por aí vai. Isso se dá em âmbito estadual. Isso se dá no âmbito do município de São Paulo. Que a gente é política pública. A gente tem que sempre defender isso. Quando a gente discute questões de educação para as relações étnico-raciais, nós estamos falando de política pública. Porque o que não é falado não gera demanda. E o currículo está sempre em disputa, né? A educação está em disputa, a história está sempre em disputa. Basta a gente observar agora alguns movimentos revisionistas, querendo negar determinados aspectos da história. Então, todo mundo acha que sabe tudo, e a gente sempre pergunta, mas cadê as fontes? Cadê a pesquisa? De onde você tirou isso? Ah, mas é todo mundo igual. Aí você vai olhar os números da violência, o que eles repercutem? Você vai olhar as questões socioeconômicas, o que eles repercutem? Mas a gente não se paralisa nesse aspecto. A gente fica perguntando, quais são as possibilidades? Quais são os caminhos? Né? Que outras histórias, como já disse, podem ser contadas? Como é que se dá formalmente no cotidiano das crianças e dos jovens? Então, sim, é uma luta ampla, precisa avançar bastante ainda, principalmente a questão da branquitude, que as pessoas podem repetir isso, que as pessoas não se implicam nisso, porque é só quem sente, é só quem passa. Então, a educação antirracista, muitas vezes, nós começamos pelo afeto, pelas histórias que você vai vendo. Como diz o Samba da Mangueira, na luta que a gente se encontra. Então, em qual luta que a gente se encontra? Na luta por justiça. Então, esse é um dos princípios. Muito a ser avançado,
mas também, não sei se é a Djamila que diz, assim, falta muito, mas ainda falta menos. Então, todos os dias a gente sai do discurso que muitas vezes paralisa, que muitas vezes imobiliza, que as situações cotidianas elas são terríveis, mas a gente pensa no campo dos horizontes, né? A gente pensa no campo de garantir política pública para que todas e todos se reconheçam em sua dignidade. Bonito isso. Inclusive, você, como historiador, sabe que por muito tempo essas pautas foram colocadas, até pouco tempo atrás, foram colocadas como pautas identitárias, né? Como se isso não fizesse parte de uma necessidade mais que urgente, né, da nossa sociedade. Ou seja, eu estou falando aqui da política, das politizações. Como é que é isso nas escolas? Tem esse discurso ainda que não se pode fazer política, não pode politizar? Qual que é esse desafio para os professores? Tem grandes questões. Primeiro que as pessoas dizem o que é identitário, né? Pessoas brancas não se reconhecem com identidade. Então, por que o outro é diverso? É diverso em relação ao quê? Vamos discutir agora o feminino. As pessoas não falam, agora vamos discutir as masculinidades? Porque quem é que está oprimindo? Né? Questão das violências. Só o violentado vai falar da violência? E quem violenta? Também não está implicado no meio desse jogo? Também não é responsável por isso? Vamos discutir a questão de orientação sexual. Então, só pessoas gays ou LGBTQIA+, tem que falar disso? Por que sempre quem é abusado tem que repetir cotidianamente as violências? Por que não implicar a outra parte? E essa conversa de tudo é político, né? Não é questão partidária, mas a gente se posiciona no lugar dos direitos, a gente se coloca dentro de uma educação humanista, e toda relação ela envolve poder. Então, discutir poder é discutir política. Não necessariamente vai passar por... as pessoas usam muito assim do campo ideológico. Sim, mas Freire já falava que nenhuma educação é neutra. Né? Porque nada é neutro. Né? Nem o sabonete é neutro. Mas, enfim, são posicionamentos que a gente parte a partir da Constituição, a partir da LBDN, a partir dos currículos que a própria secretaria, a estrutura. Eu sempre falo muito com as professoras, com os professores, com os gestores, que a gente tem que se amparar nos marcos legais. Então, eles são muito importantes. Então, se a gente for discutir, por exemplo, racismo religioso, que é uma das questões mais sérias na escola, né? Que as pessoas dizem, a escola é laica, nós não vamos falar de racismo religioso. Como não? Porque não tem problema nenhum apresentar os deuses gregos, os deuses nórdicos, né? As pessoas não veem problema com isso, falar de Afrodite, de Eros. Tá, né? Mas se a gente fala com culturas, né, de matriz africanas e indígenas, as pessoas dizem, não, isso já não, a gente não vai falar sobre isso. E por que não, se isso constitui a nossa mentalidade, a nossa forma de ser, a nossa forma de estar no mundo, a nossa relação com a natureza, isso nos torna mais humanos. Então, essa conversa da laicidade, sim, a educação era laica e por isso cabem todas as discussões, as reflexões na escola. E em relação à literatura, não foi a literatura que inventou, a gente fala até dos temas fraturantes, né? Que é a questão de morte, suicídio, desejo, corpo, racismo. Mas não é a literatura que inventa isso, está na vida. E se está na vida, a escola tem que discutir. Roberto, eu quero que você volte aqui para o nosso programa em algum momento, porque precisamos aprender muito aí com a sua experiência. Agradeço a sua participação. Uma alegria, caminhamos. E finalizamos aqui esse episódio do programa CAIAS, Educação e Literatura Antirracista, e aguardamos vocês no próximo programa. Até lá!